Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, o Vasco hoje enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, retornando à competição. E o Vasco entra em campo no estádio Mané Garrincha, 6h30 da noite. A gente vai falar sobre essa partida. Mas a gente vai falar também aqui sobre mercado da bola. O Vasco recebeu um sinal verde para negociar com o atacante português que a gente falou ontem no vídeo aqui, o Thiago Moraes. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um meia brasileiro do Fenerbahçe que foi oferecido ao Vasco da Gama. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Tem Jean Davi próximo de deixar o Vasco da Gama. Uma equipe do futebol chileno tem interesse na contratação do atacante que não vem sendo utilizado no Vasco da Gama. Tudo isso você confere depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito. Todos os dias o canal Machão da Gama tem 2 vídeos, um pela manhã e um na parte da tarde. Hoje esse vídeo está saindo um pouco mais tarde, porque tem jogo, Então depois do jogo a gente volta com o pós-jogo. Mas se inscreva que todo dia tem conteúdo aqui sobre o nosso Vascão. Beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Vascaíno que é vascaíno sabe que agosto é um mês especial para o gigante. Dia 21 de agosto, o Vasco comemora 127 anos. E quem vai ganhar o presente é você. Prêmios, campanhas e promoções imperdíveis que só quem é fanático pelo Vasco vai ganhar. E aqui só tá um spoiler. E no mês de agosto, o Grupo Viriato vai disponibilizar isso tudo para você, vascaíno. Bora lá então, depois desse recadinho do Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama, vamos começar falando do nosso gigante da colina, o Vasco que entra em campo 6h30 contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Vasco repita a mesma escalação que venceu o Tricolor Paulista, venceu o São Paulo na última vez que o Vasco entrou em campo, ainda antes da pausa da Copa do Mundo. O Vasco hoje enfrenta o Botafogo bastante modificado, A equipe do Botafogo que fez uma boa participação na Copa do Mundo de Clubes, conseguiu vencer o PSG, PSG que provavelmente será o campeão dessa Copa do Mundo de Clubes, mas o Botafogo mudou muito, O treinador não é mais o Renato Paiva. Renato Paiva foi demitido após o Mundial. Enfim, o John Textor ali não gostou da atuação do Botafogo contra a equipe do Palmeiras, optou por demitir o treinador. E o novo treinador do Botafogo é o David Ancelotti, que é filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Porém, esse novo treinador do Botafogo não vai estar à beira do campo hoje. Ele não apareceu no bid da CBF a tempo de ser regularizado para essa partida, portanto, está fora o técnico do Botafogo. O Botafogo hoje será comandado pelo interino Cláudio Caçapa. Bom, no Vasco, as grandes novidades são os retornos de David e Estrela entre os relacionados. Os dois que estavam aí praticamente um ano fora. O Estrela até mais de um ano, o David um pouco menos. Os dois voltam a ser opção do treinador Fernando Diniz. Claro, vão começar no banco de reservas, mas enfim, é uma grata surpresa com toda certeza. No mais, é o time que a gente já está acostumado. Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e Piton na lateral esquerda. A zaga formada por João Vitor e Lucas Freitas. Maurício Lemos ainda não deve jogar. No meio campo a gente vai ter Tietê, a gente vai ter Coutinho, Hugo Moura e o trio de ataque ali com Verratti centralizado e nas pontas Nuno Moreira e Ryan. Essa é a provável escalação do Vasco, não deve mudar, não deve sair disso, Enfim, quero seu palpite aqui nos comentários para esse jogo entre Vasco e Botafogo. Você acha que é possível uma vitória do Vasco hoje? Eu acho que sim, Eu acho que o Vasco deixou uma boa impressão, na última partida contra o São Paulo. Teve aí essa pausa, teve um tempo para treinar. O Botafogo está num momento de incertezas, de mudanças. Acho que o Vasco pode aproveitar essa situação e quebrar o tabu de nunca ter vencido lá no estádio Mané Garrincha, Tem que quebrar esse tabu aí e conseguir
essa vitória. Mas quero o seu palpite aqui nos comentários. Eu já vou dar o meu palpite. Hoje para mim é 2-1 Vasco da Gama, vitória do Gigante da Colina. Agora, vamos falar sobre mercado da bola, né? Ontem eu trouxe a informação aqui sobre o atacante Thiago Moraes, português, que está no Lille da França. E a informação dos amigos do NT Vascaínos é que o Vasco recebeu sinal verde, tá? Sinal verde para essa negociação. O time francês está disposto a emprestar o atacante ao Vasco da Gama e as negociações podem avançar. O jogador viria ali para o lado esquerdo de ataque vascaíno. Enfim, é uma negociação que pode avançar aí nos próximos dias. O executivo Admar Lopes tem muito interesse na contratação de Thiago Moraes. Ele acompanha a carreira desse jogador há muito tempo e o Vasco deve avançar nessa negociação. O atacante português Thiago Moraes pode pintar aí no Vasco da Gama. O Vasco recebeu o sinal verde do Lille para poder avançar nessa negociação. Ainda falando aqui sobre reforços, vou falar sobre um meia que foi oferecido ao Vasco da Gama. O Lincoln Henrique, meia de 26 anos de idade, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia. A informação foi apurada com exclusividade pelo canal Vasco em parceria com o VDG Cash. O staff do jogador procurou recentemente, o staff procurou recentemente o Vasco, né, e apresentou o nome de Lincoln como uma opção viável ali para reforçar o meio-campo cruz-maltino. O atleta, que estava emprestado ao Hull City da Inglaterra até a última temporada, ainda não recebeu nenhuma resposta do Vasco sobre um possível interesse. A diretoria do Vasco está analisando as opções disponíveis no mercado e até o momento não formalizou nenhum tipo de contraproposta ou sinalização positiva. Lincoln Henrique tem passagens por clubes como Grêmio, América Mineiro e Santa Clara de Portugal. Ele se destacou no Fenerbahçe antes de sofrer uma lesão ali no menisco do joelho que afastou ele por um bom período. Atualmente ele está recuperado e buscando um novo desafio para retomar, né, a sua carreira. O nome foi oferecido aí ao Vasco da Gama, mas o Vasco ainda está analisando, a gente não tem uma resposta definitiva sobre isso. Não acredito que vá avançar, não. Agora, uma notícia boa sobre saída. Jean Davi está próximo de sair do Vasco da Gama. O Deportes Limache, da primeira divisão do Chile, tem interesse na contratação de Jean Davi. Inclusive, o treinador da equipe, o Vitor Ribeiro, confirmou o interesse em contar com Jean Davi hoje no Vasco como reforço para o campeonato chileno. O jogador está com poucos minutos, né, aqui no futebol brasileiro e também vê com bons olhos, né, um retorno ao futebol chileno. Então pode dar negócio, porque eu não acredito que o Vasco vá dificultar qualquer tipo de negociação em relação ao Jean Davi. Então, Jean Davi pode deixar o Vasco aí nas próximas semanas, né, nessa janela de transferências. Enfim, eu acho que é o caminho que tem que acontecer mesmo, já que aqui no Vasco ele não vem sendo utilizado, não foi nem relacionado para a partida de hoje. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto no pós-jogo para falar sobre o Vascão. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, fui, valeu.